Você já parou para pensar como começa o seu dia? Define tudo o que vem depois. No instante em que abrimos os olhos, somos colocados diante de escolhas: reagir ao mundo ou dominá-lo internamente. Neste vídeo, você vai escutar 5 reflexões estoicas, que não são apenas frases bonitas, são fundamentos de sabedoria milenar, capazes de transformar sua forma de viver, pensar e agir. Essas palavras não foram feitas para motivar por alguns minutos. Elas foram escritas para fortalecer a mente, afiar o espírito e preparar você para enfrentar qualquer desafio com firmeza e clareza. Por isso, acompanhe cada detalhe com atenção. Cada reflexão foi escolhida com propósito e pode ser a chave para desbloquear um novo modo de começar o dia, com intenção, coragem e consciência. Escutar isso todas as manhãs pode não mudar o mundo ao seu redor, mas vai mudar a forma como você caminha por ele. E isso, no fim, muda tudo. O amanhecer é um convite à razão. Despertar não é apenas o ato físico de abrir os olhos, mas um chamado silencioso à consciência desperta. Para o espírito estoico, cada manhã carrega uma solenidade discreta. Não há euforia nem desespero, apenas a clareza de que a vida recomeça, e com ela a oportunidade de viver com razão. Não acordamos por direito, mas por dádiva. A existência é um presente frágil, entregue a nós a cada alvorecer, sem promessas de continuidade. É fácil cair na armadilha dos pensamentos que nos arrastam para o que falta, o que dói ou o que assusta. Mas o estoico escolhe outro caminho. Ele começa o dia com um exercício de lucidez. Pergunta a si mesmo: como posso viver bem este dia, sendo senhor de mim mesmo? Ele sabe que não pode comandar os ventos, mas pode ajustar suas velas. E essa é a verdadeira liberdade. Tempo não é uma riqueza acumulável, mas um campo fértil que precisa ser cultivado com virtude. Cada momento é uma semente, cada ação uma escolha que revela o caráter. Por isso, ao abrir os olhos, o sábio não exige que o mundo seja bom com ele. Ele se compromete a ser bom com o mundo. A responsabilidade da retidão é sua, não dos outros nem das circunstâncias. Acordar com consciência é acordar com propósito. O lamento não pertence ao estoico, porque lamentar o dia é desprezar o presente. E nada é mais tolo do que ignorar o que se tem em busca do que se perdeu ou teme. O mundo nada nos deve, nem alegrias, nem facilidades, nem recompensas. Mas nós devemos ao mundo o nosso melhor. Nossa razão, nossa virtude, nossa presença desperta. Assim começa o dia aquele que busca a sabedoria, em silêncio, com reverência e com uma alma disposta. Amanhã não é apenas uma transição entre o sono e o trabalho. Ela é a aurora da decisão consciente de viver com excelência. Que tua primeira ação ao despertar não seja correr, reclamar ou fugir, mas lembrar. Lembrar que hoje é mais uma chance de viver como um verdadeiro ser humano. Não controle o mundo. Controle a si mesmo após despertar com clareza. O segundo passo do dia é recordar os limites do que está sob teu poder. O mundo é vasto, imprevisível e indiferente aos teus desejos. A chuva cairá se quiser. Os outros agirão conforme suas naturezas, e o acaso dançará ao redor de teus planos. Nada disso te pertence. Tentar controlar o incontrolável é travar uma guerra contra os ventos, e nenhum homem vence o vento. O estoico entende que o sofrimento nasce não dos eventos em si, mas da resistência a eles. A pedra no caminho não machuca por existir, mas por tua relutância em aceitá-la. A verdadeira fortaleza não está em moldar o mundo à tua imagem, mas em moldar tua alma à realidade que se apresenta. A liberdade, então, não é fazer o que se quer, mas ser inabalável diante do que se impõe. Ao saíres de casa, leva contigo uma armadura que não se vê, o domínio sobre teus pensamentos, tuas reações, tuas paixões. O insulto de um estranho, o atraso do transporte, a má vontade de um colega, são testes, não obstáculos. São convites à prática da virtude, paciência, moderação, coragem. A vida não te desafia por crueldade, mas por propósito. Cada dia é um campo de treino para a alma. Por isso, ao preparares teu espírito pela manhã, não peças um dia fácil. Pede, sim, a força para ser justo mesmo em meio à injustiça, ser calmo mesmo em meio à agitação. A arte de viver não está em domar o mundo, mas em não ser dominado por ele. Quem governa a si mesmo já não teme reis nem tempestades. Aceita, então, com serenidade, tudo o que está fora do teu alcance e concentra tua energia no que sempre foi teu, tua mente, tua atitude, tua conduta, pois é nessa pequena fortaleza interior que repousa a paz que ninguém pode roubar. A morte é a conselheira silenciosa. Nenhum dia começa de fato até que se reconheça sua fragilidade. A morte, muitas vezes temida e evitada em pensamento,
É, para o estoico, uma conselheira fiel, discreta, constante e infinitamente sábia. Ela não exige culto sombrio, nem provoca desespero, mas recorda com firmeza. Lembra-te de que és mortal, e ao fazê-lo, desperta em nós o senso mais agudo do valor do tempo. Não há clareza mais poderosa do que saber que este dia pode ser. O último, isso não é pessimismo, é liberdade, pois quando a morte caminha ao lado, os pequenos aborrecimentos perdem seu peso e cada gesto ganha importância. O que antes parecia urgente revela-se fútil. O que antes era adiado agora se mostra inadiável. A prática da virtude, o amor aos que nos cercam, a atenção plena ao instante presente. O sábio não vive como se fosse eterno. Ele age como quem não tem tempo a desperdiçar com ódio, vaidade ou distração. Ao contemplar a morte, ele abraça a vida com mais intensidade, porque sabe que viver bem é a única resposta digna ao destino comum a todos. Não se trata de viver com medo, mas com intenção. Cada manhã, ao lembrar que podes não ver o pôr do sol, perguntas a ti mesmo: estou vivendo como um homem livre, íntegro e desperto? A morte não é uma tragédia quando se vive em conformidade com a razão. Ao contrário, ela dá forma ao nosso existir, como as margens dão forma ao rio. Sem ela, a vida se dissiparia em promessas adiadas. Com ela, cada instante se torna precioso. Por isso, o estoico não deseja uma vida longa, mas uma vida plena, e isso só se conquista quando se vive como se o tempo fosse sagrado. Então, ao saíres para o mundo, leva contigo essa lembrança, não como peso, mas como luz. Que a consciência da morte purifique teus dias da trivialidade e te convide a uma existência de presença, coragem e verdade. O outro não é teu inimigo. À medida que o dia avança e encontramos o mundo em movimento, surge uma das provas mais constantes da alma: o convívio com os outros. É fácil manter a serenidade no silêncio da manhã. Difícil é mantê-la diante da ignorância, da grosseria ou da injustiça. Mas o estoico não se surpreende. Ele se prepara. Ele sabe, ao sair de casa, que encontrará homens movidos pelo medo, pelo desejo, pela confusão. E ao invés de julgá-los com desprezo, os compreende com compaixão. O erro alheio não é um ataque pessoal, mas um reflexo da condição humana. Aquilo que irrita ou fere no outro geralmente revela em nós uma fragilidade ainda não lapidada. O sábio, então, observa, mas não reage com ira. Ele reconhece que a raiva é uma prisão em que nos trancamos com as chaves que os outros jogam, e ele escolhe não pegá-las. Não é fraqueza perdoar, é força. Não é submissão manter a calma, é domínio. O estoico compreende que todo ser humano age de acordo com o que sabe, com o que sente, com o que suporta. E se alguém erra, é porque ainda não alcançou a lucidez. Ou talvez, naquele momento, sejamos nós que a perdemos. Por isso, não retribui ofensa com ofensa, nem se contamina com as paixões dos outros. Ele permanece inteiro, mesmo quando o mundo está em pedaços. Ser inatingível emocionalmente não é ser frio, mas ser livre. É não entregar o controle da tua paz aos caprichos do comportamento alheio. Assim como o mar não se abala com cada pedra que nele é lançada, o espírito treinado na razão mantém sua profundidade. E mesmo diante da discórdia, ele semeia entendimento ou ao menos silêncio. Que tua presença, então, não seja reativa, mas consciente. Que tuas respostas não nasçam do impulso, mas da escolha, porque viver entre os homens é uma arte, e nela, o estoico é aquele que, ao invés de se perder nos outros, se encontra em si mesmo. A virtude é a única riqueza real. Ao findar o dia, quando a poeira das horas se assenta e o silêncio retorna ao espírito, resta uma única pergunta com peso eterno: foste virtuoso? Não importa quanto acumulaste, quantas vitórias aparentes obtiveste ou quantos te aplaudiram. Tudo isso é sombra diante da luz da virtude. A única verdadeira riqueza é aquela que a alma carrega consigo, mesmo despida de tudo. O estoico não mede a vida por conforto ou reconhecimento, mas por integridade. Ele sabe que o prazer passa, o sucesso cansa e o poder corrompe, mas a virtude permanece. Ser justo quando é difícil, ser moderado quando há excesso, ser corajoso quando há medo, ser sábio quando há ruído, eis o tesouro que ninguém pode roubar. Quem o busca caminha com firmeza, ainda que sobre espinhos. A cada manhã reafirma-se esse compromisso, não como uma promessa feita ao mundo, mas como um pacto íntimo com a própria natureza racional. A virtude não depende de condições ideais, pois ela floresce até mesmo no terreno árido da adversidade. O homem virtuoso não espera que a vida seja fácil, ele a torna digna pela maneira como escolhe viver. Não há ouro mais puro que a coerência entre pensamento e ação. Não há trono mais alto do que o de um coração tranquilo,
por ter feito o que era certo, mesmo que ninguém tenha visto. A excelência não é destino, é prática diária. E mesmo que falhes, que escorregues, que sejas tentado pela ira, pela vaidade ou pela fuga, levanta-te com humildade e começa outra vez. A estrada da virtude é longa, mas cada passo nela é vitória. Assim termina o dia do estoico, não com lamentos pelo que faltou, mas com gratidão por ter podido tentar. E se o amanhã vier, ele será mais uma oportunidade de continuar a obra mais nobre de todas, tornar-se a cada amanhecer mais próximo daquilo que se é em essência, um ser capaz de razão, consciência e grandeza moral. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo te inspirou, deixe seu like e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje e não vá embora ainda. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na tela. Até já!